quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu Então, eu estou frisando, exatamente, Leandro, eu estou frisando essa informação, porque a gente confunde, tem música, tem historinhas, tem pregações, tem, que dizem que Elias foi levado na carruagem, no carro de fogo. Não foi não, irmãos, foi num redemoinho, tá bom? O primeiro versículo da perícope já declara que foi um redemoinho, e depois a gente vê o detalhe, o carro ou carruagem de fogo separou os dois. Elias e Eliseu estavam tendo ali sua última conversa, e aí então, depois de separados, veio um redemoinho e levou Elias para o céu, foi transladado por um redemoinho. Então, ok? Para a gente tirar da nossa cabeça esse negócio de que foi levado no carro de fogo, não foi não, tá bom? Então olha só, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Elias disse a Eliseu: fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque essa leitura aqui para mim ela é muito interessante. Tem um detalhe aqui, e por isso eu frisei na leitura, que é muito importante para nós. Olhando, claro que eu vou pregar sobre o Elias, e as lições da mensagem de hoje estão na vida de Elias, que foi transformado pelo relacionamento com Deus. Mas eu acho muito linda a atitude de Eliseu. Elias é o mestre, é o profeta mais velho, mais experiente. Eliseu é o discípulo, é o profeta mais novo, inexperiente. É um processo de discipulado que está acontecendo aqui. Elias está preparando Eliseu para que dê continuidade ao seu ministério profético. Então Eliseu aqui ainda é somente um discípulo de Elias. E ele tinha vários discípulos. Em Betel, como nós vimos, em Jericó, como nós vimos, e também nas regiões do Jordão. E aí o Elias diz assim, fica aqui que eu vou ali em Betel. O Eliseu: você não vai sozinho não, eu vou contigo. Aí ele fala: fica aqui porque eu vou ali em Jericó. Você não vai sozinho não, eu vou contigo. Fica aqui que eu vou ali no Jordão. Você não vai sozinho não, eu vou contigo. Não tem nada a ver com a mensagem que eu vou pregar, mas eu não podia deixar de mencionar isso. Como é importante um discípulo reconhecer a importância de estar perto do seu discipulador. Percebe que o Elias está dizendo: fica aqui, ou seja, eu tenho um compromisso lá, você não precisa ir. Mas o Eliseu diz: não, mas quem disse que eu preciso ir? Eu quero ir. Eu sei que eu não preciso ir, mas eu faço questão de ir. Por quê? Porque convivendo com você, me relacionando com você, é que eu vou ficando cada vez melhor e vou aprendendo cada vez mais. Então é importante a gente saber reconhecer isso. As pessoas que sabem mais do que nós, as pessoas que estão
se colocando na nossa vida no papel de discipuladores, nós como discípulos temos que sempre nos esforçar para estar perto dessas pessoas, fazer questão delas, de ouvi-las, de observá-las, porque é nesse relacionamento que a gente vai sendo transformado a aquilo que Deus tem prometido e esperado de nós. Então não espere, meu irmão, ninguém te convidar. Se você sabe que um ambiente, um lugar, uma pessoa, uma situação vai abençoar a sua vida enquanto discípulo de Cristo, esforce-se para estar nessa situação, para estar com essa pessoa, para estar naquela circunstância, porque é isso que Deus vai usar para discipular você. E não é à toa que Elias realizou 7 milagres e Eliseu realizou 14. Exatamente para cumprir o que a gente vai ler agora, que o Eliseu desejou porção dobrada do espírito profético de Elias. Ou seja, você é um profeta muito top, mas eu queria ser 2 vezes mais top que você. Tem como? E engraçado que o Elias não julga esse desejo de Eliseu como arrogante, como, sabe? Nossa, que menino para frente, ele quer ser melhor do que eu. Mas o Elias diz, se você me ver no dia que eu morrer, vai acontecer com você. E parece que o Elias tem prazer em ver que o Eliseu deseja ser mais usado por Deus do que ele. Porque quando o discípulo supera o mestre entra para a história. O Eliseu realizou 2 vezes mais milagres. Ele de fato recebeu porção dobrada. Mas no Monte da Transfiguração, Moisés apareceu simbolizando a lei, e quem apareceu simbolizando a profecia foi o Elias. Por quê? Porque embora o Eliseu tenha sido mais produtivo, o Elias é o mestre. Então quando um discípulo supera o mestre, é sinal de que o mestre fez um bom trabalho. E os 2 acabam sendo honrados, cada um naquilo que merece perante o Senhor. Amém? Já podia fechar a Bíblia e ir embora, né? Mas não é sobre isso que eu vim falar. Então vamos continuar, versículo 7. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e ambos passaram a seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Ou seja, havia todo um ambiente, toda uma ideia, todo um cenário sendo preparado, e todo mundo estava com aquela expectativa. Elias está na hora de partir. Elias não dura muito, não vai demorar muito, ele vai partir para o Senhor. Inclusive o próprio Elias, que pede ao Eliseu, pode pedir aí o que você quiser, porque eu estou sentindo que está chegando a hora de eu ser levado embora. Claro, se ele é um profeta, ele também consegue prever nesse sentido, e a palavra profeta em hebraico é nabi, né? É também um dos significados de nabi, vidente. Então, não vidente no sentido místico, esotérico, que a gente conhece aqui no Ocidente, mas vidente no sentido profético. Ele traz uma palavra de Deus que vai se cumprir no futuro. Então, nesse sentido, ele tem um quê de vidência. Por isso a palavra nabi define esse ofício no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é o profeteos. Pró é antes, em favor de. O fono é falar e teos é Deus. Então, profonoteos é falar antes em favor de alguém em nome de Deus. Então esse é o ofício, você fala antes e fala em favor de alguém. Se você fala antes, então você está, de certa maneira, apontando para algo que vai acontecer no futuro. Por isso esse quê, entre aspas, aí, de vidência do ofício e do ministério profético. Mas não quer dizer que eles adivinhavam o futuro, nesse sentido esotérico que a gente tem hoje em dia. Não é isso não. É a projeção para um tempo futuro, mediante o juízo do Senhor e a palavra do Senhor. Então, como ele era um profeta verídico, genuíno, ele também sabia o que lhe aguardava no futuro. Olha, meu tempo está acabando.
Lá, quando chegamos em Betel, o pessoal sabia que estava quase na hora de eu morrer. Quando chegamos lá em Jericó, o pessoal sabia que estava na hora de eu morrer. Quando chegamos aqui no Jordão, o pessoal sabe que está na hora de eu morrer. Tem alguma coisa acontecendo aí e eu estou sentindo que está chegando a minha hora. E aí, Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Isso aqui é um hebraísmo, é uma maneira peculiar do hebreu falar. Porção dobrada do teu espírito quer dizer: eu quero ser 2 vezes mais usado por Deus nesse ministério profético do que você. Porção dobrada do teu espírito. A perspectiva que eles tinham nessa época aqui, e nós estamos falando aqui de um tempo aproximadamente aí 800 e alguma coisa antes de Cristo, então quase 3.000 anos aqui, a teologia, a percepção que eles tinham na época era que Deus então usava uma pessoa para levá-la, para empurrá-la, para soprá-la para o ofício profético, como se Deus soprasse a profecia, claro que num sentido metafórico, né, gente? Então, como vento, ruar, sopro e espírito é a mesma palavra, então a ideia é essa pessoa tem o espírito profético, ou seja, Deus sopra ela para ela ser usada dessa maneira. E aí, o Eliseu então pede ao Elias: olha, eu reconheço que você tem o espírito profético, então eu quero ter em porção dobrada esse mesmo espírito. Eu quero ser profeta, mas eu quero ser mais usado que você. Você recebeu uma porção do Senhor, e você é uma bênção. Mas se você está me deixando pedir, então o meu pedido é: eu quero uma porção dobrada. Então Eliseu está pedindo um dom que gere mais produtividade profética. E aí, Elias então respondeu, versículo 10: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Ou seja, se no dia que eu morrer, no dia que Deus me levar, você me vê, você vai receber. Se você não me vê, você não vai receber. O que é que o Elias estava dizendo? Não sai da minha beira, não. Não saia mais de perto de mim. Porque se você me vê no dia que eu morrer, você vai receber o que quer. E por que é que o Elias faz esse pedido intrínseco aí para ele? Porque conhecia a predisposição que ele tinha de aprender e de seguir o seu mestre. Eu falei que eu ia em Betel, ele veio atrás de mim. Eu falei que eu ia em Jericó, ele veio atrás de mim. Eu falei que eu ia no Jordão, ele foi atrás de mim. Esse cara não sai de perto de mim, então quer saber? Se você estiver comigo no dia que eu morrer, você vai receber isso aí. E aí, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Aí aqui é um outro hebraísmo, né? Carros de Israel e seus cavaleiros. É como a gente grita: meu Deus do céu, né? Sabe essas expressões que a gente tem assim de espanto? Então, lá naquele tempo eles gritavam assim para demonstrar que estavam espantados: carros de Israel e seus cavaleiros, né? Meu Deus do céu, Jesus amado. O cara espantou. E nunca mais ele viu Elias. Pegando sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes, para demonstrar ali, né, o luto, a perda do seu mestre. E então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias?
Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam em frente em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra, e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e o lançado em alguns dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido lhes disse: pode enviar os homens. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa, e a terra é estéril. E ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. E aí continua a história, e aí a gente vai ver os reis, o Acabe, que deu muito trabalho para o Elias, e o Jorão, ou Georão, depende da Bíblia, que deu muito trabalho para o Eliseu, porque eram reis do reino do norte, Israel, capital Samaria, que desobedeciam a Deus e deliberadamente desagradavam ao Senhor e tiveram reinados péssimos. E quanto pior é o rei, mais trabalho tem o profeta. Então a história é essa. Vamos orar para Deus falar com a gente? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que ela seja nesta noite alimento para nossas almas, luz para o nosso caminho e esperança para os nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Transformado pelo relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Elias foi transformado pelo seu relacionamento com Deus, por ser um servo de Deus, por ser um profeta de Deus, por ser um homem de Deus, viveu uma experiência extraordinária. Ele estava com Eliseu e de repente não estava mais. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios no capítulo 15 da primeira carta, ele discorre ali uma série de características sobre a ressurreição, que os crentes em Jesus haverão de passar, ressurretos para habitar na eternidade, porque este corpo nosso, esse corpo que foi concebido de maneira pecaminosa, não que a sexualidade seja pecaminosa, o sexo não é pecado, feito da maneira e na orientação correta, segundo a orientação de Deus, mas nós que nascemos depois de Gênesis 3, assim nos ensina o salmista, fomos concebidos em pecado. Por quê? Porque tanto meu pai quanto minha mãe eram pecadores quando tiveram relação para que eu fosse concebido. Então não é que a relação sexual do meu pai com a minha mãe foi pecaminosa. Não, eles eram casados e tal, e foi tudo certo, tudo ok. A questão é que eles eram pecadores. Então, sendo pecadores, geraram um ser pecador também. Então, o apóstolo Paulo diz assim, nós que habitamos neste corpo de natureza pecaminosa, não conseguiremos entrar na eternidade com esse corpo, porque esse corpo aqui ele tem prazo de validade. É 60, 70, que passar disso canseira, enfado, tem uma turma aí que passa um pouquinho de 100, mas nada além disso. Mas o que são 100 anos comparado a uma eternidade? Não é nada. Então este corpo, por causa
e pelas consequências do pecado, este corpo não dura mais do que 100 anos. Isso eu estou assim, sendo bem generoso com todo mundo, né? Que se todo mundo aqui chegar aos 100, tá bom demais, né? Como eu tenho dito, vou repetir, porque se acontecer, vocês vão me chamar de profeta. Eu não passo de 60. Mas também eu achei que não passava dos 18, e já estou aqui com 38. Então, louvado seja Deus. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a normalidade é que a gente não vai viver muito mesmo, muito além de 100 anos. Então, queridos, qual é a ideia do apóstolo Paulo? Para entrarmos na eternidade, esse corpo precisa ser transformado. No corpo com características que só a ressurreição traz. E aí a gente precisa se lembrar do exemplo de Cristo ressurreto. Lembram-se que os discípulos estavam lá comendo e ele atravessa pela parede? No Evangelho de João narra isso. Fica todo mundo espantado. Como é que o cara passou pela parede? E aí ele mostra a ferida para o Tomé e o Tomé toca na mão dele. Então ele ainda tem um corpo material, dá para encostar nele, ele come, ele bebe, mas ele passa pela parede. E ele sobe para a eternidade. Então, a tese do apóstolo Paulo é: precisamos ou morrer para ressuscitar no dia de Cristo, ou se ele voltar e estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados pelo poder. A glória de Deus será tão grande que esse corpo não vai aguentar. E aí ele vai passar por uma transformação. O que é corruptível vai se tornar, ou na linguagem do apóstolo Paulo, e a tradução de Almeida é muito bonita, né? O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, o corpo que está programado para morrer rápido, vai ser reprogramado para não morrer nunca mais. Essa é a transformação que o apóstolo Paulo diz que vai acontecer com essa geração privilegiada, que será a geração que vai receber a segunda vinda de Cristo em vida. Então, primeiro ponto dessa mensagem é que o Elias foi transformado pelo relacionamento com Deus. Por quê? Porque o Elias, apesar de profeta, homem de Deus, cara top demais, que teve um discípulo no quilate do Eliseu, apesar de tudo isso, a gente não pode se esquecer que ele também era pecador. E o corpo que ele habitava também tinha uma natureza pecaminosa, igualzinho eu e você. Então, para que o Elias subisse ao céu e fosse habitar na eternidade com Deus, o corpo dele passou pela transformação que o apóstolo Paulo diz que vai acontecer com aqueles que receberem a segunda vinda de Cristo, ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, a primeira coisa que a gente vive por relacionar-se com Deus é essa transformação que todos os crentes genuínos viverão mais ou menos dia na sua vida, que é ver o seu corpo de natureza pecaminosa ser transformado num corpo glorioso com características para viver lá na eternidade. E o Elias então experimentou nesse texto aqui que nós lemos, experimentou essa transformação. E aí, queridos, eu preciso, você que nos assiste aí pela internet e a turma que está aqui presencialmente comigo, a gente não pode se esquecer dessa verdade. Até porque essa verdade é um dos pilares da nossa fé. A verdade de que Cristo voltará e ressurretos subiremos com Ele para habitar na eternidade. Teremos os nossos corpos transformados por causa do nosso relacionamento com Deus. Então, o Elias viveu essa experiência, que todos nós, os crentes, os que se relacionam com Deus, um dia também viveremos. Mas aí eu quero agora dar um rewind aqui, e voltar no início da história desse homem, para que a gente possa aprender que, além dessa transformação, que é, na minha opinião, a mais importante, que é a transformação do corpo corruptível,
se revestir de incorruptibilidade. Então, além dessa característica, que é a transformação do corpo mortal para o corpo ressurreto, glorioso, que para mim é a melhor coisa que Deus pode nos transformar, é termos os nossos corpos transformados. Mas além disso, Ele também transforma algumas circunstâncias e situações da nossa vida, porque Ele transformou as circunstâncias de Elias, e Ele pode também transformar as nossas. Então, assim como a mensagem do Enoque começou de trás para frente, quem anda com Deus não morre. Claro que isso acontece por último, mas ali a gente viu em primeiro lugar. Então com Elias também tem a mesma dinâmica. Quem anda com Deus terá o seu corpo transformado no final, mas a gente botou aqui antes, porque como Deus sabe tudo e sabe antes, então Ele fez o fim antes do começo. Antes de haver luz houve cruz, então a gente inverter aqui também não tem dificuldade nenhuma. Quem me acompanhou diz amém. Teologia boa, hein? Então volta aí comigo, por favor. A gente vai dar um panorama geral, só para você ver situações e circunstâncias que Deus pode transformar nas nossas vidas, porque a gente se relaciona com Ele. Isso é importante, vai encher o nosso coração de fé e de esperança, porque Ele pode transformar a nossa circunstância. 1 Reis capítulo 17. Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Ele está ali, ele é tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vai para o leste e vai se esconder lá no ribeiro de Querite. E aí ele está ali no ribeiro de Querite, um lugar desértico, com um riozinho muito pequeno, um volume muito baixo de água, e ele vai ali perto daquele ribeiro. E ele não tinha o que comer, e naquele lugar não tinha uma fruta, não tinha nada para ele se alimentar. E ali, porque ele profetizou diante de Acabe, e a gente conhece a história, Acabe casada com Jezabel, uma mulher pagã, daquelas regiões de Samaria, antes que pertenciam aos cananeus. Então ela trouxe a religiosidade pagã para dentro do reino de Acabe, e principalmente a adoração a Baal, que era o Deus. Inclusive, Jezrabaal é o nome dela no original. Jezrabaal, que eles apontam aí que é como se fosse princesa de Baal. Jezabel, a menina de Baal, a princesinha de Baal, nessa ideia mais ou menos o significado do nome dela. Então ela traz a idolatria muito forte para dentro do reinado de Acabe, e o Elias se levanta, ou melhor, é levantado por Deus para confrontar essa idolatria. E aí, inspirado por Deus, ele diz: não vai chover. Enquanto eu não disser para chover, não vai chover. Para vocês verem quem é que manda em Israel, se é Baal ou se é Jeová. E aí, por conta de enfrentar a rainha, e ela era uma rainha louca, rixosa, né, demoniada, ela então começa a perseguir Elias, e Deus, sabendo das intenções malignas de Jezabel, fala com Elias: vaza daí. E ele vai para a beira de um rio, em pleno deserto, e aí ali ele não tem o que comer, e de repente aparece corvos. É corvos mesmo, Jaro? Corvos ou corvos? Corvos. Corvos, sei lá. Um monte de corvo. Traziam pão e carne. O que é que tem a ver isso? Muita coisa a ver, presta atenção. O cara não tinha sustento, e Deus enviou o sustento através do animal que só chega para se alimentar depois da morte. Nessa cultura, o corvo é para nós como que o urubu. Sabe as aves que dão em cima de um corpo depois que ele morre? Para nós, urubus. Naquele lugar e naquele tempo, os corvos. Aí você imagina hoje, você está passando uma situação, está com fome,
Invadiram sua casa, você fugiu, saiu para dentro do mato, não jantou, morrendo de fome, de repente vem um urubu assim, ó, com um pedaço de pão e joga em cima de você, e você escuta Deus falando: come aí esse pão, fui eu que enviei. Essa é a situação. O que é que nós pensaríamos? Que nojo, credo, que nojo, comida da boca de um urubu. Pois é, Deus usou um corvo para sustentar o seu profeta. O que é que eu aprendo com isso? Que Deus também transforma nossas, manias, nossos costumes, nossos gostos pessoais. Eu imagino aqui o nojo que o Elias deve ter sentido. Comer uma comida que foi trazida por um corvo. Ai, que nojo! E ele está no início do ministério. Me parece que Deus está dizendo assim, ou você aprende a se adaptar com aquilo que eu propor para você, ou não tem como você ser o meu profeta. Porque nem sempre você vai ter o melhor. Às vezes, você vai ter o melhor através de uma situação pior. E o grande lance de servir a Deus e ser transformado pelo relacionamento com Deus é quando a gente aprende a ser grato em todas as circunstâncias. Comendo a picanha, ou comendo o ovo frito, ou comendo arroz puro sem ovo e sem ter nem óleo para fritar, nem panela e nem gás. Então, o Elias começa aqui, no início do seu ministério, a ser transformado pelo relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus começa a botar Elias no lugar dele. Olha, enquanto você não aprender a descer, eu não vou te levar para o nível que eu quero que você esteja. Você vai ser muito usado, vou te usar muito ainda, mas eu preciso tratar o seu caráter. Então faz o seguinte: aí na beira do rio, você está morrendo de fome, vou mandar um corvo levar um pedaço de pão aí para você, e um pedaço de carne. Que carne é essa? Será que o corvo arrancou a carne de um bicho morto e levou para o Elias? Não sei, o texto não diz, mas é uma possibilidade. Morrendo de fome, duvido que ele rejeitou, e o próprio texto diz que ele foi sustentado por aquilo. Às vezes a gente quer servir a Deus, às vezes a gente quer andar com Deus, mas cheio de exigência. Se não for assim eu não faço, se não for assim eu não quero, se não for assim não sei o que, e aí Deus vai e bota a gente no nosso lugar. Se você quer me servir, você tem que estar disposto a suportar todas as circunstâncias, porque nem sempre o vento vai ser favorável, mas com Cristo no barco, a gente chega do outro lado. Amém? E aí depois ele é então levado por Deus a um lugar chamado Sarepta. Sarepta, que a ideia, o significado desse nome aqui é algo que sugere algo muito quente. Era um lugar desértico, então é como se fosse talvez o lugar mais quente daquele lugar. Sarepta, e lá em Sarepta, ele continua com fome, continua sozinho, andando perdido ali, sendo orientado somente pela voz de Deus, fugindo das garras de Jezabel, e ele vai ser sustentado por uma viúva. Olha só como é que Deus dá mais um grau nele. Você vai comer da boca do corvo. Ai, Senhor, misericórdia, que nojo. Para andar comigo você tem que aprender a se humilhar. Então tá bom, Senhor, eu como. E agora eu vou para onde? Vai para Sarepta. Senhor, mas lá é muito quente. Mas é lá que eu quero você. Porque se ele está no início do ministério e ele vai enfrentar coisas muito mais pesadas e piores lá na frente, Deus precisa forjá-lo. E quer lugar melhor para forjar do que na fornalha? E alguns eruditos sugerem que Sarepta pode significar fornalha, lugar muito quente. Então, Deus está moldando Elias. Vai aprender a comer da boca do corvo, vai aprender a passar calor, e agora vai aprender a ficar abaixo da pessoa mais humilhada da sociedade, a viúva. Viúva, mulher não trabalhava, sustentada pelo homem. Então, se ela perdeu o marido, ela perdeu o sustento. Então, viúva pobre, na Bíblia, é pleonasmo. Viúva pobre.
Por isso que aquela viúva deu 2 moedinhas e Jesus falou: a fé dessa mulher. Essa mulher não tem sustento, essa mulher não tem marido, essa mulher não tem ninguém para sustentar ela está com 2 moedas, e ela deu as 2 moedas que tinha, deu tudo. Viúva é pobre. Então viúva pobre, na Bíblia é pleonasmo. Hoje em dia a gente tem umas viúvas ricas, né? E tem uns bem ricas. Agora, na Bíblia, gente, viuvez é sinônimo de pobreza. O que é que Deus está ensinando? Você vai ser sustentado por aqueles que têm muito pouco. Olha o processo da transformação de Deus na vida do Elias. Olha, você vai aprender a comer o que eu te der. Você vai aprender a sentir calor. Agora você vai ser sustentado por aquela que menos tem na sociedade. Ela já não tem para ela, e ela ainda vai dividir com você. Olha como é que o caráter desse cara vai sendo tratado. E aí no 18 ele volta a enfrentar o Acabe. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, olha só, passou 3 anos. 3 anos o cara sentindo calor e sendo sustentado por uma viúva, que não tinha mal para ela, ainda tinha que dividir com ele. Porque quando Deus tem algo para nós, Ele bota a gente na fornalha para nos transformar, para que a gente seja poderosamente usado por Ele. E aí ele vai lá e apresenta-se diante de Acabe e diz assim: olha, agora vai chover. Vai chover. Tem certeza? Será que vai chover mesmo? Será que não vai? E parará, bebê, babapá. E aí quando Acabe viu Elias, ele disse: é você o perturbador de Israel. O Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. E aí querem colocar ele como o errado da história, e ele dizendo que o Acabe que é o errado, porque permitiu a idolatria entrar em Israel. E aí o Acabe então enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Então vocês decidem aí quem é que vocês querem adorar. Vocês querem adorar Jeová? Estamos juntos. Se quer adorar Baal, é só dizer que eu meto o pé e vocês ficam aí do jeito que vocês quiserem. Escolham. E o curioso, quem é do Instituto Bíblico Guaranhuns, quem é aluno no Instituto Bíblico Guaranhuns, já aprendeu isso. Quando passamos pelos livros proféticos do Antigo Testamento, profetas maiores e menores. O significado do nome de um profeta sempre traz uma relação muito íntima com a veia ministerial daquele profeta. Então o significado de Elias é o divindade, Deus. Iá é o eu sou, do Iavé. Eu sou Iá. Então o eu sou é Deus. Esse é o significado de Elias. Ou, por analogia, o Senhor é Deus. O nome dele significa que só o Senhor é Deus. Então qual é o ministério de Elias? Provar para Israel que só o Senhor é Deus, para que eles abandonassem a idolatria, principalmente a Baal, que foi trazido por Jezabel. E aí você conhece a história. É proposto então uma disputa. Então vamos ver quem é o Deus mais forte e poderoso? A gente vai adorar ao mais poderoso. Então vamos ver quem é o mais poderoso? Chama os profetas de Baal. E aí eles sobem no Monte Carmelo. De um lado, os profetas de Baal. Do outro lado, o profeta de Jeová, o Elias. E aí a disputa é: os profetas de Baal vão invocar Baal e ele vai manifestar o seu poder. E o Elias vai invocar Jeová e ele vai manifestar o seu poder. Aquele que manifestar mais poder é o que sai vitorioso, é o que nós vamos adorar de hoje em diante. 1, 2, 3 e já, valendo. Aí Elias, tá, pode deixar eles ir na frente. Chama o Baal aí e manda ele fazer alguma coisa. E aí a Bíblia diz que os caras fizeram de tudo, e papapá, e canta, e dança, e bate tambor, e papapá, e aí, e nada. E aí o Elias é irônico, né? Será que ele não está dormindo? Grita mais alto. Manda um zap,
e tal, será que ele está offline? O que está acontecendo? Elias começa a zoar dos caras, porque os caras invocam e nada acontece. Por que é que nada acontece? Porque Baal não é Deus, só há um Deus, o Criador dos céus e da terra, a quem Elias representava. Aí já que não teve manifestação nenhuma, o Elias, agora é minha vez? Então afasta aí um pouco, afasta para lá, afasta, dá espaço, dá lugar. Afasta todo mundo, faz um altar, coloca ali as pedras, cava uma valeta em volta do altar, joga água. Rapaz, esse cara está doido. Um altar de pedra, cavou um buraco em volta, jogou água. Para que esse monte de água? Para que isso tudo? Vai, coloca um animal. Você sabe que esse é o culto no Antigo Testamento. Oferecer um animal em troca do perdão dos nossos pecados. Isso era basicamente o ritual litúrgico, o culto do Antigo Testamento. Então o que é que Elias faz? Elias faz um culto e fala: Senhor, manifesta o seu poder aí. Faz aí o que o Senhor quiser. Bota lá. E aí a Bíblia diz que caiu fogo do céu. Nosso problema é que a gente imagina as coisas muito assim, sobrenaturais demais. Fogo do céu, a gente imagina aquele, né, uma tocha de fogo, uma chama de fogo. Uma vez eu, não sei se pregando ou dando aula de EBD nesse texto, aí eu perguntei para os meninos, eram adolescentes: o que é que você acha quando a Bíblia diz fogo do céu? Você imagina o quê? Aí um dos meninos respondeu: é um Hadouken de Jesus. Um Hadouken de Jesus. Não, meu filho. É porque a gente imagina umas coisas muito, né? Olha, Deus não age como agia no passado. Fogo do céu, a gente nunca mais viu isso. Não, irmãos, fogo do céu é o jeito do hebreu chamar o relâmpago. Relâmpago. Caiu um relâmpago. Bah! Onde ele cai, não pega fogo? Por isso é o fogo do céu. Então, aí tem gente no outro extremo que diz assim: então não foi milagre. Se foi relâmpago, relâmpago é uma coisa natural, não é milagre. Ah, é? Naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância, os caras gritaram, nada aconteceu. Nada de Baal. O Elias cavou o troço, botou o bicho lá e falou: vai, Senhor, mostra aí. Bah! Um relâmpago. Agora você imagina os espectadores dessa disputa. O povo lá olhando, quero ver quem vai ganhar. Será que é o Baal ou o Jeová que é o mais poderoso? Porque você tem que entender a mentalidade da época. Hoje nós somos crentes, a gente está depois de Jesus, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem uma outra cabeça. A cabeça daquele tempo é o seguinte: vamos adorar o Deus mais poderoso, porque o Deus mais poderoso vai nos manter na terra, nos dando prosperidade. A gente quer o Deus que é mais forte. O povo não tinha esse negócio igual nós de ser crente, de escolher um negócio. Não, a gente está aqui, ó, o que for mais forte nós estamos juntos. E quantas pessoas não são assim? Tem gente que vem na igreja no domingo, na sexta-feira vai ali, bate uma pemba, e depois vai na missa, e depois vai lá e pula 7 ondinhas, e depois, vou resguardar de tudo que é lado, né? Não sei qual que está certo. Era mais ou menos assim que o povo era naquele tempo. Muita gente continua assim ainda, né? Meio que procurando qual é onde eu vou me dar melhor, porque onde eu me dar melhor é onde eu vou ficar. Só que servir a Deus não tem a ver com se dar melhor, tem a ver com se dar, para que Ele faça o melhor através de nós. E aí, gente, o relâmpago cai, lambe a oferta e a água toda que estava em volta, aquele relâmpago, bau! A gente tem vivido os últimos dias aqui de muitos relâmpagos, nenhum caiu perto da gente, e a gente está morrendo de susto. Imagina cair um do lado. Hoje eu vi me mandaram um vídeo, caiu um lá em Iconha, caiu no pasto assim, ó, perto do pátio da Jolivan. O cara mandou o vídeo, aquele bau, numa árvore, resvalou, o menino estava perto, levou só um susto do relâmpago, deu aquela vibração nele assim, ó, o menino está catatônico lá, sem saber o que aconteceu até agora. Você imagina o susto que aquele povo tomou. E aí a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, o povo gritou: Elias, Elias, Elias. Quer ver? Ó? Vamos ler aí comigo? Quando chegou a hora do sacrifício, 36.
Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, papapá, responde-me, Senhor. 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Versículo 39. Qual é o significado do nome de Elias? Então o que é que o povo gritou? O povo gritou: Elias, Elias, Elias. Porque ao final de uma disputa, a torcida grita o nome de quem ganhou. Só que o nome dele significa só o Senhor é Deus. Percebe? O ministério desse cara começou quando ele já era adulto. Mas desde que ele nasceu, ele já recebeu o nome que seria o seu ministério: provar para Israel que só o Senhor é Deus. E Deus foi transformando para que isso se cumprisse na vida dele. É exatamente igual comigo e com você. Todas as circunstâncias, todas as dificuldades, todos os bicos do corvo que a gente come, todos os calor que a gente passa, todas as dificuldades, as viúvas que Deus levanta para sustentar a gente, tudo isso é para nos forjar e nos formar conforme a vontade de Deus, para que Ele faça aquilo que Ele pretende fazer desde quando nos formou no ventre da nossa mãe. Então a gente precisa, ao se deparar com as circunstâncias adversas da vida, a gente precisa perceber que Deus está em todo o tempo usando essas circunstâncias para nos transformar, para que a gente esteja no centro da vontade dEle, para que a vitória do Senhor através de nós seja poderosa e gloriosa para Ele mesmo. Amém, queridos? E aí Elias então sobe o Carmelo, ora, a chuva desce, aí ele sobe o Horebe, e aí ele fica com medo da Jezabel. Aí ele senta embaixo de um pé de zimbro e fala: Senhor, pode me matar, eu não aguento mais não. Eu acabei de provar para essa nação que só o Senhor é Deus. O povo acabou de se prostrar no Carmelo, está todo mundo ciente, consciente de que só o Senhor é Deus, e a Jezabel, quando soube da notícia, mandou me matar, e não é que a turma está revoltada comigo querendo me matar? Ô Senhor, esse povo não tem jeito não, então só faz o seguinte: pode me matar, eu não quero viver mais não. Quantas vezes nós já não vivemos situações assim? Diante de uma injustiça, diante de perceber que o mal prospera e o bem está agarrado, diante das situações adversas, a gente fala: Senhor, não estou aguentando mais, eu tento fazer o certo e é só dificuldade, eu faço o que o Senhor mandou e é só perseguição, não é possível, meu Deus, seria tão mais fácil se eu não me chamasse Elias, seria tão mais fácil se Deus não tivesse me chamado para esse negócio, seria tão mais fácil, agora eu fico com essa angústia que fiz o certo, glorifiquei o nome do Senhor e assim, ainda assim a mulher manda me matar. Sabe, queridos, algumas coisas que nós vivemos e ameaças que nós sofremos não tem nada a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o caráter de quem nos persegue. A Jezabel é maligna. O Elias podia ter feito o milagre que fosse, ela mandaria matá-lo, porque ela está ali para isso. Percebe? O Elias em crise querendo morrer, achando que a culpa é dele. Só que não, ele fez o que Deus mandou. A culpa é da mulher que não quer se arrepender. Foi provado que só o Senhor é Deus, mas ela não quer reconhecer isso. E a revolta e a maldade dela faz com que ela deseje matar o profeta. E ele tem vontade de morrer por causa disso. E eu sei que eu e você também já vivemos várias vezes vontade de morrer, porque a gente faz tudo certo e nem sempre dá certo. Com isso também Deus quer nos forjar e quer nos ensinar. E Deus vira para ele e fala: olha, levante-se e coma. Essa ordem de Deus aqui é maravilhosa. Versículo 5 do capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um
pão. Jesus é o pão da vida. A palavra é o pão que sacia a nossa fome. Então qual é a lição de Deus para o Elias e para nós? Quando você sentir vontade de morrer, quando você achar que tudo está acabado, quando você achar que não tem mais jeito, ei, levante-se e coma. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, vai para Jesus, vai para a oração, vai para o joelho. Quanto mais você comer, mais forte você estará para suportar as adversidades. Levante-se e coma. Então Elias levantou, comeu, bebeu, e 40 noites até Horebe, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Não mandei você levantar, comer e voltar para trabalhar? Tem mais coisa que eu quero fazer através de você? Ah, não quero ir não, Senhor. Aquele anjo lá me tocou, eu comi o pão, fiquei um pouco animadinho, mas depois de um tempo eu já desanimei de novo. Já aconteceu isso com você? Deus te dá um sinal, você fala, ai, agora vai. E aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, você fala, acho que não vai não, hein? Bateu um desânimo de novo. Aí Deus, rapaz, o que você está fazendo aí, meu filho? Já não falei para você sair fora? Não, Deus, é porque aquela mulher não tem jeito. O que eu vou fazer lá? Aquela mulher quer me matar. E dizer que, e tal. Ainda tem um povo que dá ouvido a ela. Mesmo depois do que o Senhor fez lá no Carmelo. E bababá. Aí ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só fiquei eu. E eles estão querendo me matar. Eu chamo isso aqui de a síndrome do só tem eu. Às vezes a gente passa por essa síndrome. A síndrome do só tem eu. Só tem eu. Tudo eu. Acho que Deus só cobra as coisas de mim. O fulano caga e anda e está nem aí. Olha lá como é que ele dorme tranquilo. O Beltrano vai lá, tudo bem. E ainda prospera, foi promovido. E eu estou aqui nessa situação, meu Deus, tudo eu. Só tem eu. Só tem eu. É porque a gente tem essa tendência mesmo. Quando a gente está na caverna, quando a gente está a gente acha que a gente está sozinho. Então foi dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas, e o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, relâmpago para tudo que é lado. E Deus não estava nem no terremoto, nem no vento, nem no relâmpago. Depois da fusaca toda, da tribuzana, como diz minha mãe, depois que a tribuzana passou, barulho, aquele barulheira, e o Elias, fala Deus, e nada. Aí acabou, veio aquela brisinha, uma brisinha, suave, tranquila, aquele ventinho geladinho que dá depois da tempestade, sabe? Acaba aquela chuvarada toda, aí dá aquela estiada, aí vem aquela brisinha, assim, aquele cheirinho, você fala, olha que legal, passou. Aí a Bíblia diz que o Senhor estava naquela brisa suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, mesma coisa, eu tenho sido zeloso, guardado a aliança, o povo de Israel se corrompeu, tudo idólatra, ninguém quer saber do Senhor, eu estou sozinho aqui. Versículo 15, o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Percebe? Se o Elias tivesse desistido, não teríamos o Eliseu. Ei, está difícil, está tenso, você está comendo do bico do corvo, você está passando um calor, uma prova tremenda, você está sendo sustentado por uma viúva, sua situação está pior do que quem não tem nada. Você provou que é servo de Deus e ainda assim você continua sofrendo, angustiado, querendo morrer por causa das adversidades.
Não desista, porque Deus ainda quer fazer grandes coisas através de você. Se o Elias desiste, não teria surgido o Eliseu. A gente acha que está sozinho, e o final do texto Deus vai dizer: ei, depois de você fazer tudo isso, eu ainda vou fazer com que você encontre, e ainda tem um monte que querem me servir e que se mantiveram fiéis, e eles vão te dar todo o apoio que você precisa. Quantos que eram? 700? 7.000, né? Qual é o versículo? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 7.000 crentes. E o Elias querendo morrer, porque achava que estava sozinho. Percebe a importância do relacionamento? O Elias se isolou na caverna. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu quero morrer. Toda vez que a gente se isola, a gente fica mais fácil para desistir. Toda vez que a gente é orientado por Deus, Ele nos leva para o relacionamento com os outros, porque é isso que vai nos apoiar para que a gente cumpra a nossa carreira até o final. Para você está difícil, mas tem gente que está olhando para você e dizendo assim: fulano é top, me espelho nele, ele é minha referência. Você sabe o quão ruim pecador você é. Você sabe, mas tem um monte de gente de olho em você e tendo você como referência. Elias era referência em Israel, embora ele não se sentisse, embora ele não se achasse, mas ele era o homem que Deus levantou naquele momento para provar que só o Senhor é Deus. E ele ainda ungiria um rei da Síria, ungiria outro rei em Israel e ainda faria um discípulo, o seu sucessor Eliseu, que deu continuidade ao seu ministério. Portanto, queridos, precisamos, como Elias, permitir que Deus nos transforme através do relacionamento com Ele. Às vezes a gente vai comer do bico do corvo, às vezes a gente vai passar calor na beira do rio, às vezes a gente vai ser sustentado por viúvas, às vezes a gente vai ser afrontado em cima do monte, e mesmo depois de uma grande vitória, a gente vai entrar numa caverna querendo morrer. Isso é normal da nossa humanidade. Que a gente não pode é desistir, porque há sempre algo maior e mais poderoso que Deus quer fazer através de nós para frente. A gente tem que crer nisso. Deus não está machucando a gente, Ele está transformando a gente para cumprir o seu propósito. Você ainda tem coisa para fazer com Deus. Deus ainda quer ungir pessoas através de você. Deus ainda quer tocar, salvar, transformar, e tem 7.000 te esperando. Não desista, deixa Deus te transformar, deixa o Espírito te soprar para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Que sejamos todos nós, dia após dia, transformados pelo relacionamento com Deus, porque o Querite nos transforma, o Sarepta nos transforma, a viúva nos transforma, a caverna nos transforma. Todas as circunstâncias e situações Deus usa para nos transformar à sua imagem, à sua semelhança.